As diferenças entre corrida e pedal. É muito importante eu entender a diferença para eu poder saber exatamente qual é o melhor para mim, não é mesmo? Bora falar disso então. Meu nome é Eduardo Ayub, eu sou especialista em desempenho físico, sou fisioterapeuta, personal trainer e coach e eu treino homens acima dos 40 anos para saírem do sedentarismo absoluto e entrarem em forma. Sim, tem uma diferença entre corrida e pedal e muitas vezes o leigo acha que é quase igual, mas não é. Vamos entender isso numa outra profundidade. Se você já está curtindo esse conteúdo, faz assim comigo, ó. Clica no curtir. Quando você clica no curtir, sabe o que acontece? Você dá a oportunidade de outras pessoas terem acesso a esse conteúdo. Olha só que bacana, né? Transbordando para outras pessoas e compartilha com aquela pessoa querida que você sabe que treina, que corre ou que pedala ou que faz os dois. Compartilha com ela, mas compartilha agora. Do que nós estamos falando exatamente, Eduardo? Qual é o assunto aqui? Só para a gente colocar todo mundo na mesma página e contextualizar. O que nós estamos falando é saber exatamente qual é a diferença entre a corrida e o pedal. E aí, quando a gente entra nesse assunto de qual é a diferença, tem várias vertentes, tem várias caixinhas, tem vários departamentos para a gente conversar. Por exemplo, qual emagrece mais? Corrida ou pedal? Um exemplo. E a gente vai entender isso profundamente. Qual é o melhor para melhorar o meu condicionamento físico? Corrida ou pedal? E aí, entendendo tudo isso, eu começo a ter um direcionamento do que é melhor para mim. Entende? Qual é a melhor escolha que eu posso fazer? Qual é o caminho que eu devo seguir? E muitas vezes as pessoas perguntam isso para mim. Aluno pergunta isso para mim. Qual é o melhor para mim? Qual que eu devo fazer? Qual é o que eu escolho? E aí eu tenho que ter argumentos, eu tenho que ter um entendimento para poder tomar essa decisão. Então, por exemplo, quando eu vou definir entre pedal e corrida, eu preciso conhecer o estilo de vida da pessoa. Qual é o estilo de vida que essa pessoa tem? Porque o pedal tem algumas vantagens, mas também tem algumas desvantagens. A corrida tem algumas vantagens, mas também tem algumas desvantagens. O pedal tem algumas facilidades e a corrida tem outras facilidades. E aí eu preciso entender de tudo isso, o que encaixa melhor para mim. Então nós vamos falar sobre isso de uma forma bem clara e de uma forma um pouco mais profunda. Óbvio que ninguém aqui é personal, ninguém aqui é profissional da área da saúde, ninguém aqui é um especialista em atividade física e em treinamento. Mas minimamente eu tenho que entender uma camada abaixo para poder tomar essa decisão, para poder fazer uma escolha mais direcionada, uma escolha que eu vou ficar mais satisfeito com a minha escolha. E não vou falar, nossa, isso aqui eu não sabia. Então a gente vai entrar nessa profundidade. Quando a gente fala sobre isso, eu fico pensando, né? Algumas pessoas olham isso e falam, pra que isso, né? Pra que isso? E eu posso dizer o seguinte, é algo que eu preciso saber. Não pode ser ignorado. É algo que não deve e nem pode ser ignorado. Por quê? Eu posso, inclusive, correr alguns riscos. De bobeira, machucar de bobeira. O que mais me deixa triste é quando senta alguém ali, ó. Ali está o sofá, onde eu atendo as pessoas. E a pessoa chega machucada já. Chega com uma lesão, às vezes uma lesão irreversível. Isso me dói o coração, porque eu falo, cara, podia ter sido prevenido, podia ter sido olhado isso. Então, vou repetir, não deve e nem pode ser ignorado. Saber fazer essa escolha, saber para qual caminho desses eu vou. A gente tem que ter clareza para tomar essa decisão. A gente tem que saber o que nós vamos fazer de fato e escolher com clareza. Eduardo, mas meu sonho é correr. O meu sonho é pedalar.
Aí nós estamos falando de um outro departamento. Nós estamos falando do departamento de desejo. E aí eu preciso fazer o quê? Eu como profissional, eu como especialista. Eu preciso cercar pessoas com os cuidados necessários para que ela consiga andar na direção desse objetivo. Vou contar uma história aqui. Uma vez eu atendi uma atleta de ginástica rítmica e ela veio com uma lesão no joelho. Algumas lesões, bem considerável, principalmente para a idade dela. Mas ela queria muito continuar competindo, a família queria muito que ela continuasse competindo. E aí eu fiz o melhor que eu podia fazer para que ela continuasse competindo e ela continuou competindo, teve vários resultados interessantes. Eu estou dando esse exemplo para a gente poder entender. Aí nós estamos falando de um outro departamento, entende? Mas, via de regra, eu tenho aqui a corrida e eu tenho aqui o pedal. Eu tenho aqui todas as questões que envolvem o pedal e a corrida. Eu olho tudo isso aqui, olho. Qual desses dois aqui encaixa melhor para mim? É disso que nós estamos falando. Para eu não tomar uma decisão sem ter consciência, sem saber o que eu estou escolhendo. Só escolho, compro uma bicicleta, monto nela e saio pedalando. É o que acontece muito. Eu tenho amigos que tomam a decisão dessa forma. Ou eu vou lá, coloco o primeiro tênis que eu vejo lá no meu armário e saio por aí correndo. Eu ouvi falar que o pessoal está correndo aí 5 km todo dia. Põe o tênis e sai correndo 5 km todo dia. É assim, para quem é profissional, ouvir um negócio desse é uma loucura. Né? É assim, é pegar e dar um tiro no próprio pé. Querendo melhorar a saúde e acaba piorando. É uma autossabotagem. Não é assim que a gente faz. A gente tem que estar munido de informação para poder tomar essa decisão, para poder escolher qual caminho seguir. Quando eu começo a pensar sobre pedal e corrida e pedal, qual eu escolho, tem uma oportunidade por trás. Primeira oportunidade é conhecer melhor as duas modalidades. Eu vou ter um conhecimento melhor sobre as duas modalidades que às vezes eu não sabia, que às vezes eu não tenho nem noção. Ontem, por exemplo, eu estava conversando com um aluno sobre isso. Exatamente sobre isso. Por quê? Porque o pedal tem as suas particularidades. A corrida tem as suas particularidades. E alguma dessas particularidades, nem quem corre sabe, nem quem pedala sabe. São particularidades um pouco mais íntimas da modalidade, que um profissional tem clareza, mas o leigo não. E aí eu fico pensando, essa particularidade se encaixa na minha realidade? Essa outra particularidade, da outra modalidade, se encaixa na minha realidade? Às vezes sim, às vezes está tudo ok. Às vezes eu posso fazer as duas, inclusive. As duas se encaixam muito bem para mim, mas às vezes não. Às vezes eu saio por aí só fazendo, e quando eu vou ver, machucou, teve uma lesão de bobeira, por não conhecer, por não saber o que eu estou fazendo, por não ter conhecimento da escolha que eu fiz, por ter ido só porque todo mundo está fazendo. Então não é assim. Eu tenho que ter clareza para poder tomar essa decisão. Eu tenho que colocar ali, na minha frente, todas as particularidades. E a partir disso, eu vou tomando decisão. Decisões muito mais... Imagina assim, ó. Eu estou aqui mirando para dar um tiro no alvo, só que eu não tenho a mira. Entende? Não, agora eu tenho uma mira. Agora eu tenho uma mira laser. Entende? É ter muito mais propriedade para poder tomar essa decisão e não tomar a decisão aleatoriamente. E eu vou repetir. Tem amigos meus que tomam decisão assim. Depois vêm me contar. Ou depois me procuram já machucados, com lesão. A gente não tem o hábito de ouvir um profissional antes de tomar essa decisão. Né? A gente age espontaneamente e muitas vezes a gente age na empolgação. Sei lá, participa de um evento, ouve alguém falando,
sai com alguém, né, sei lá, numa reunião de família, numa reunião de amigos, e ouve uma pessoa contando, não, eu comecei a correr, putz, emagreci 15 quilos, estou super bem aqui com a minha saúde, conheci um grupo de pessoas que correm, me engajei com esse grupo, criei amizades ali, nossa, que legal. E é legal, não estou falando que não é, é legal. Só que eu sei exatamente o que eu estou comprando para mim, né? Não é comprando necessariamente assim, né? Pagando aqui, recebendo ali, né? Não, você não sabe. Conheci um pessoal que pedala. E aí o pessoal me chamou para ir pedalar com eles. E eu fui. E aí eu conheci mais pessoas nesse grupo. E eles pedalam todo final de semana. Eles fazem umas trilhas muito bacanas. Vai no meio do mato, conhece cachoeira. E é muito bacana, não estou falando que não é. E aí eu me empolgo e vou também. Mas aquela pessoa foi e não se machucou, Eduardo. Que bom que ela não se machucou. Que bom. Que bom que ela está lá e não teve lesão nenhuma. Mas eu quero falar algo. Aí, não estou sendo pessimista, por favor. Eu odeio ser pessimista. Mas eu, como profissional, eu tenho que ter essa visão. Mas ainda pode machucar. Ainda pode machucar. Entende? Essa pessoa ainda pode machucar. Porque às vezes a lesão, ela não é aguda. Saiu para pedalar no final de semana, pum, machucou. Às vezes não é assim. Às vezes é algo que vai, ó, água mole e pedra dura, sabe? Aquela gotinha, ó. Se você deixar, ela fura algo duro, uma madeira, por exemplo. Se ficar pingando ali, ó, fura, né? E às vezes a lesão acontece assim. Água mole e pedra dura, né? A insistência do fator agressivo. Então, não é porque a pessoa foi e não aconteceu nada que está tudo bem. Que bom que não aconteceu nada. Mas pode acontecer. Então, eu tenho uma oportunidade aqui na minha mão de conhecer as duas modalidades, de saber exatamente quais são as propriedades, os benefícios e os riscos de cada uma dessas duas modalidades. É essa oportunidade que a gente tem na mão agora, para poder fazer assim, ó, mirar e acertar no alvo. Ter claro aqui, ó, os benefícios para eu poder tomar uma escolha mais consciente, como eu já disse anteriormente, uma escolha mais consciente e com propriedade. É isso. Essa é a grande oportunidade. E aí eu vou saber falar, inclusive. Quando eu for falar de uma das duas modalidades, se eu definir, né, decidir pela corrida ou decidir pelo pedal, olha, eu decidi pelo pedal, mas é assim, ó. Olha, eu decidi pela corrida, mas é assim. Aí eu falo para a pessoa, eu leigo, falo para a pessoa as coisas que eu aprendi. Olha só que bacana. E eu já vou até ajudar essa pessoa a tomar uma decisão. Putz, isso aqui não se encaixa muito bem para mim. Não, esse aqui se encaixa melhor para mim. Entende o que eu estou falando? Olha só. Trabalho com fitness e emagrecimento com a fisioterapia associada, ó, desde 1995. Então eu já vi centenas de milhares de casos de pessoas que começaram a correr, começaram a pedalar, tiveram lesão, não tiveram lesão, tiveram sucesso, conseguiram alcançar os seus objetivos. Então, se eu começar a falar aqui, eu tenho história para falar o dia inteiro. Eu vou contar algumas histórias aqui. Tem um aluno nosso aqui da VIP. A VIP, para quem não conhece ainda, a VIP é uma clínica de treinamento personalizado aqui em Campinas, na Rua dos Alecrins, número 555. Inclusive, se você é de Campinas ou está passando por Campinas, vem conhecer a gente aqui. É um convite que eu estou te fazendo. Olha só, um aluno nosso estava com sobrepeso e ele decidiu começar a fazer algo além do que ele fazia aqui já. Ele já fazia musculação com a gente 2 vezes por semana, que é o que a grande maioria dos nossos alunos fazem. Eu faço 2 vezes por semana. E aí ele decidiu fazer algo. E como ele estava com sobrepeso, ele decidiu começar a pedalar. Exatamente para não ter um impacto. E está aí já uma particularidade da corrida, que é o impacto. O impacto alto, não é baixo, é bem alto. E ele começou a pedalar. Começou a pedalar com a bicicleta que ele tinha mesmo. E ele se empolgou, ele viu, ele se apaixonou pelo pedal. E eu sou suspeito de falar porque eu também sou apaixonado, eu também gosto muito de pedalar, mas enfim, a gente vai falando sobre isso mais pra frente. E aí ele começou a pedalar, comprou uma outra bicicleta e foi equipando a bicicleta dele, resumindo. O cara se apaixonou pelo pedal de vez. Ele mudou de país, né? Ele mudou de país e levou a bicicleta dele pra lá, né? De tão apaixonado. E olha só,
Ele emagreceu mais de 15 quilos. Ah, já sei. É pedalando que emagrece. A gente vai falar sobre isso mais pra frente ainda. Aguenta aí. A gente vai falar sobre isso mais pra frente. Emagreceu mais de 15 quilos, se empolgou ainda mais com os treinos aqui, começou a fazer os treinos com muito mais afinco para ter mais resultado no pedal. Então aqui estou contando uma história para mostrar o dia a dia, mostrar o que acontece. Um outro aluno procurou a gente para corrida. Ele já corria, já tinha o hábito de correr, já participou de provas, e ele estava muito fora, né? Fazia muito tempo que ele não fazia nada em relação a isso. Ele nos procurou para quê? Para fazer um treinamento de apoio, que é o que muitas vezes a gente faz aqui, um treinamento de apoio para ele correr. E aí ele voltou a correr, voltou a ter os resultados que ele tinha, eliminou aquela barriguinha que estava incomodando ele, aquela pochete, e foi super bem. Estou contando histórias aqui para mostrar que é possível, tanto um quanto o outro. Uma outra aluna nossa, com lesão no joelho. Ela decidiu pelo pedal. Exatamente para quê? Para evitar o impacto da corrida. Você entende o que eu estou falando? Eu tenho que ir conhecendo, né? Mas, Eduardo, o impacto da corrida é meio óbvio, né? É óbvio para alguns, mas para alguns não é. O óbvio tem que ser dito. Porque muitas vezes o óbvio não está sendo visto. A pessoa tem que ter clareza para conhecer o óbvio. Conheci esses tempos atrás, reencontrei uma pessoa esses tempos atrás, lá da minha adolescência. E ela tem o hábito de correr e pedalar. Faz os dois. E aí a gente teve algumas conversas com relação a isso. Por quê? Qual é a consequência de eu correr e pedalar? Só correr é uma consequência. Eu tenho uma repercussão, eu tenho uma resposta do meu organismo. Só pedalar, eu tenho uma consequência, eu tenho uma resposta do meu organismo. Fazer os dois, eu tenho outras consequências e outras respostas. E aí eu chamei ela, né, para conversar sobre isso. Por quê? Se eu tenho um objetivo muito específico com um ou com outro, é assim, as atividades, elas competem entre elas. E eu não vou ter um ótimo resultado nem em uma, nem em outra. Mas, Eduardo, e os triatletas? Que além de correr, pedalar, ainda nada. Pois é. Eu não vou ficar muito bom em nenhuma das três. Na verdade, eu vou ser bom em combinar as três. Se eu pegar um cara que só corre, que só pedala, que só nada, e colocar ele para fazer o triatlo, ele não vai ter o desempenho desse cara. Ele vai ser muito bom em uma das modalidades, mas ele não vai ser bom na combinação, porque o triatleta ele é bom na combinação. Entende o que eu estou falando? Mas a gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso. Enfim, eu estou contando esses casos para contar que é o dia a dia, que acontece, que as pessoas vêm aqui procurando entender um pouco mais sobre pedal e sobre corrida, e algumas vezes, a maioria das vezes ela já vem machucada. Por isso, entender melhor, para poder tomar uma decisão mais alinhada, uma decisão mais mirada lá no alvo, com mira laser, como eu falei anteriormente. Ah, mas eu não sabia dessas particularidades aí da corrida e do pedal. Agora é a hora de começar as desculpas. Desculpas para não prestar atenção, desculpas para não ter essa clareza, conhecer essas particularidades, entender essas particularidades para poder tomar uma decisão. Eu não sabia, é passado, né? Agora já sabe. Aquele papo da ignorância é uma bênção, já foi. Agora não sou mais ignorante. Eu tenho clareza do que é um, do que é outro. Quer dizer, na verdade eu vou ter ainda, né? Porque eu ainda vou falar. Mas já deu para começar a juntar as peças do quebra-cabeça aí, né? Não, Eduardo, mas deixa eu te falar. Eu já entendi. E o negócio do impacto aí, eu uso um tênis. Não é um tênis que vai resolver. Às vezes é, mas muitas vezes não é um tênis que vai resolver. Então ouve até o final. Não é porque eu comprei o tênis XYZ que está tudo resolvido. Às vezes eu tenho alguma alteração de joelho, enfim, que não é o tênis que vai resolver. Entende o que eu estou falando? É um passo abaixo disso, é um nível, uma camada abaixo que nós estamos indo. Não é tão simplista assim, tá? Mas vou te falar, você está falando aí
falou do impacto aí, falou da pessoa que está acima do peso, mas pedalar, quando eu pedalo eu sinto dor. Eu sinto dor na lombar, eu sinto dor no joelho, eu sinto dor no pescoço, eu sinto dor em mais de um lugar. É bem provável, não estou defendendo a bike porque eu pedalo, tá? Mas só para a gente ter clareza. É bem provável que está pedalando numa condição desfavorável. É bem provável que está pedalando numa condição desfavorável. Então, assim, não dá para pegar essas questões aleatoriamente e tomá-las como forma de não fazer o que tem que ser feito, que é entender a fundo as particularidades. Entende? Vamos fazer o seguinte, ó. Vem comigo aqui, ó. Vamos tirar essas desculpas da frente para poder entender de fato o que está acontecendo e fazer o que tem que ser feito. Tomar uma decisão mais concreta, mais consciente. Aí a pessoa ouve tudo isso, ela viu que é realmente importante entender um pouco mais. Óbvio que não como um profissional, mas entender um pouco mais sobre o pedal, entender um pouco mais sobre a corrida. E aí ela faz o seguinte, ela começa a pegar diquinhas na internet. Mas Eduardo, eu estou na internet aqui falando com você. E quando eu vou pegar algo na internet, eu preciso saber quem é essa pessoa que está falando, qual que é a base que essa pessoa tem para poder falar sobre esse assunto. Quem é essa pessoa? Eu preciso disso, tá? E aí eu vou ainda assim, eu vou pegando diquinhas aqui, diquinhas ali e eu monto um Frankenstein que não me leva para lugar nenhum. Eu preciso ter um eixo, eu preciso ter uma linha de raciocínio. Aí sim eu vou poder andar com clareza, com passos firmes em direção ao meu objetivo. Não ter clareza das necessidades, das minhas necessidades, é um grande erro. É uma forma de tomar decisão que com certeza vai levar o buraco. Quais são as minhas necessidades? Eu preciso saber. Se eu não sei, eu tenho que procurar ajuda. Procurar um profissional para me ajudar. Um profissional que vai fazer uma avaliação postural. Então vai me colocar de frente, de costas no perfil. Vai olhar minha postura. E a partir disso, ele vai ver quais são... É assim que eu faço, tá? Ele vai ver quais são as alterações posturais que eu tenho. Em cima dessas alterações posturais, vai ver quais são as cadeias musculares que estão ligadas com essa alteração postural. Pegar essas cadeias musculares e ver quais são os músculos da cadeia muscular que estão encurtados com mais ênfase. Fazer teste nesses músculos. E aí, a partir disso, eu tenho um diagnóstico postural. E em cima do diagnóstico postural, aí sim, eu vou prescrever qual é o exercício que a pessoa precisa. Quais são as necessidades que essa pessoa tem. Entende o que eu estou falando? Eduardo, você falou de cadeias musculares, aí não peguei muito bem. É assim, o músculo está envolvido num tecido, certo? Esse tecido, ele vai se afilando, ele é o tendão, E ele se liga no osso. O osso, ele também está envolvido nesse mesmo tecido. No osso, ele chama periósteo. No músculo, ele chama fáscia. E aí, um outro músculo está ligado lá na outra ponta desse osso, então vai formando músculo, osso, uma cadeia muscular. É disso que nós estamos falando. A cadeia mais conhecida é a cadeia posterior, que sai lá da sola do pé, batata da perna, posterior da coxa, bumbum, glúteo, toda a coluna e termina aqui na testa. Esse músculo que franze a testa faz parte da cadeia posterior. Então, olha só. Entendemos aí que não é assim, de qualquer jeito. Eu preciso ter clareza. O que eu preciso de fato? Qual que é a minha necessidade de fato? Eu não posso ir na onda do momento. Eu não posso ir na onda dos amigos. O pessoal começou a pedalar. É bom para mim pedalar? O pessoal começou a correr. É bom para mim correr? É bom para mim? Se eu não sei o que é bom para mim, o que não é bom para mim, quais são as minhas reais necessidades, eu vou acabar fazendo besteira. E agora tem na moda, né? A inteligência artificial. Esses dias chegou uma aluna, falou, dentro dos meus problemas, a inteligência artificial sugere isso aqui, ó. O que você acha? Eu falei, olha, para um trabalho geral, generalizado, ou seja, que serve para qualquer pessoa, tá ok. Mas não é personalizado, não é específico para
essa situação que é a sua. O trabalho personalizado, como esse que eu acabei de falar, de fazer uma avaliação aqui, ele é tão específico que ele serve para a pessoa. Se a pessoa tiver irmãos gêmeos, não serve para essa pessoa. Entende? Então, eu não vou na modinha do momento, eu não vou na onda dos amigos, eu vou certeiro do que realmente eu preciso. Tá bom, Eduardo. Você já falou bastante, né? Ó, aqui marca o tempo, tá? Aqui, ó, bem aqui, ó, marca o tempo. Já falamos, sei lá, acho que deu mais de 40 minutos agora já. Não, 40 minutos. Mais de 20 minutos. Então, vamos entrar agora falando das diferenças de forma específica. Vamos entrar na prática do negócio, né? Entendendo exatamente cada ponto da corrida e do pedal. Então vamos lá. Tem alguns pontos que eu levantei aqui da corrida e do pedal. Pontos que eu vejo como relevantes. Então o primeiro ponto a gente já falou até, é em relação ao impacto. A caminhada já tem impacto. A caminhada já tem impacto, que pode chegar a um nível que, dependendo da alteração que a pessoa tiver, não é o adequado. Entende? Agora imagina a corrida. Porque a corrida, olha só, o leigo talvez não tenha essa percepção. A corrida é uma sucessão de saltos. É uma sucessão de saltos. Então imagina o impacto na hora que eu aterrizo. Ah, mas tem tênis, tem um jeito melhor. Ok, tem, mas tem impacto. Não tem como não ter impacto. Com um super tênis, com uma melhor coordenação motora, com a melhor forma de correr, não tem jeito. Vai ter impacto. Então tá aí já, ó. Nesse ponto eu já divido um pessoal para cá e um pessoal para cá. Pode ter impacto, não pode ter impacto. Eu já divido as pessoas. OK? Então tem que ter clareza disso. A corrida tem impacto. Independente da forma que eu corro, independente da técnica que eu corro, independente do tênis que eu corro. Óbvio que tudo isso ajuda a ter menos impacto. Não estou falando que não. Mas tem pessoas que não podem ter impacto. Ok? Então, por exemplo, tem uma artrose já grave no joelho, um desgaste grave no joelho. Não é legal ficar dando impacto nesse joelho. Entende? Tem uma alteração ali, né, daquela bolinha do joelho, que a gente chama de patela. Né? O fêmur está aqui, a patela ela fica ali, né, deslizando no fêmur. Então tem um desgaste, né, dessa articulação entre a patela e o fêmur, que a gente chama de condromalácia. Né? Tem ali um processo degenerativo. Não vai ser legal correr. Talvez nem pedalar, dependendo da situação. Tem que ser analisado. Tá? Bom, tá aí. Um ponto importante, o impacto. Segundo ponto importante, investimento. Se eu vou correr, qual é o investimento que eu preciso? Um tênis bom de corrida, uma meia boa de corrida, uma bermuda e uma camiseta. É isso que eu preciso. Ok? Um protetor solar, dependendo do horário que eu for correr. Mas basicamente é isso. Ok? Tênis de corrida, uma meia de corrida, porque se eu não uso meia, não vou ficar entrando em detalhes. Tem vídeo aqui falando sobre os erros da corrida. Tem vídeo aqui na playlist só falando sobre alguns erros da corrida. Entra lá e vai entender a fundo o que eu estou falando. Mas se eu não coloco uma meia adequada, eu vou fazer bolha no pé. Ok? Se eu não coloco uma bermuda adequada, a bermuda pode prender meu movimento, pode atrapalhar meu movimento. Se eu não coloco uma camiseta adequada, eu posso esquentar demais, suar demais de forma desnecessária. Ok. Bike. Eu preciso ter uma bike. Ok? Eu vou precisar do tênis também. Eu não estou falando nem de sapatilha, tá? Sapatilha, para quem não conhece, é um tênis especial que ele encaixa no pedal da bicicleta. Não estou falando nem nesse nível. Mas eu vou precisar de um tênis e uma meia. Ok? Uma bermuda de pedal, que seja acolchoada. Por quê? O banco, sentar no banco da bicicleta, machuca o bumbum, machuca a região aqui do bumbum, do períneo, machuca, fica dolorido.
Quem não está acostumado fica muito dolorido. Então eu preciso de uma bermuda específica. Essas bermudas não são baratas. Ok? Preciso de uma camiseta, né? E aí não precisa ser uma camiseta de pedal. Eu não pedalo com camiseta de pedal. Tem gente que pedala. Mas eu vou precisar de um capacete. Importantíssimo, também é importante. Eu vou precisar de um óculos, né? O capacete, não precisa nem falar o motivo, né? A luva, também é pelo mesmo motivo. Caso aconteça um acidente e eu caia, eu vou com a mão no chão, a luva protege minha mão. Ah, Eduardo, você está pensando de forma negativa aí que vai machucar. Sim, mas a gente tem que pensar. Eu não gosto de pensar de forma negativa também, tá? Não gosto. Mas em algum momento a gente tem que pensar. Esse, por exemplo. Também tem na playlist aqui vídeos falando sobre os erros do pedal, sobre como ter um pedal bacana. Tem vários vídeos aí falando sobre pedal. Quer aprofundar? Procura na playlist aqui. Mas preciso da luva, preciso do óculos. Por quê? Se bate algum bicho no olho pedalando, pode causar um acidente. Então o ideal é ir de óculos. Protege meus olhos, protege dos raios do sol, né? Enfim. Então soma isso aí. Soma. Então aí eu também já defino quem pode só comprar o tênis, não é só no sentido pejorativo, por favor, né? Mas para a gente ter clareza, que cabe no meu orçamento só o tênis, a camiseta, a meia e os shorts. E outra pessoa que não, cabe no meu orçamento poder comprar uma bicicleta, porque assim, ó, vamos pensar em uma bicicleta boa, bacana, eu vou gastar aí uns R$2,5 no dia da gravação desse vídeo aqui, né? Tá assistindo depois de sei lá quanto tempo, aí mudou, né? Mas no dia da gravação desse vídeo aqui, dia 12 de janeiro de 2024, tá? Então pensa aqui, ó, eu vou gastar aí uns R$2,5, R$3 numa bicicleta, mais o capacete, mais a luva, mais o óculos, mais o tênis, a camiseta e os shorts, né? A bermuda, né, específica para pedalar. Então soma. Então, pensando no investimento, eu também já vejo que cabe melhor para mim ou não. E aí a bicicleta, ela tem uma manutenção. A bicicleta, ela exige uma manutenção. Levar para fazer revisão frequentemente, lubrificar, apertar, ajustar. E as peças vão se desgastando, tem que trocar, né? Por exemplo, a pastilha do freio tem que trocar, o pneu tem que trocar de tempos em tempos, fura pneu, né? Tem que trocar câmera, tem que pensar em tudo isso, tá? Tem que pensar em tudo isso. Uma coisa importante que eu acabei esquecendo de falar. Se decide correr todo dia, eu preciso ter 2 tênis. Porque o tênis, eu não posso correr com o tênis todos os dias, o mesmo tênis. O tênis ele precisa de um período de descanso. Senão eu estrago o tênis, eu perco a capacidade de amortecimento do tênis. Então, tá aí já um ponto bem importante também em relação à corrida. Eduardo, eu viajo muito. Pensa só, pessoa que viaja frequentemente, não é viajar de vez em quando não. Tem cliente assim, conheço pessoas assim. Segunda e terça está num lugar, volta aqui para Campinas na quarta mesmo já viaja, fica quarta e quinta, aí só volta na sexta. Como é que essa pessoa vai ter uma sequência no pedal? Vai pedalar só de final de semana? Tudo bem, não tem problema, mas eu tenho que ter clareza disso. Porque eu não vou, quer dizer, eu até posso botar a bicicleta no avião, onde eu for, no carro. O carro é mais fácil até, né? Tem aqueles negócio de transportar a bicicleta e levar a bicicleta. Por exemplo, eu fui viajar agora, no final do ano, no Réveillon, e levei a bicicleta. Levei a bicicleta junto para pedalar. Pedalei dia 31 e pedalei dia 1º. Esse sou eu, né? Esse sou eu. Talvez, só talvez, um tênis, uma meia, uma bermuda e uma camiseta é muito mais fácil acomodar ali na minha mala, não vai me dar trabalho nenhum, levo e posso fazer meus treinos de corrida. Posso inclusive, Eduardo, mas eu não gosto de acordar muito cedo, mas no final do dia eu posso correr. E aí, no final do dia eu vou procurar algum local lá para que eu possa correr. Mas é perigoso, eu vou para uma academia, corro na esteira. Então eu tenho que pensar em todas essas questões, por isso que eu falei, né? Avalia tudo isso. Avalia tudo isso. Facilidade. A corrida é muito mais fácil. Eu calço o tênis, um bom tênis. Vou repetir, um bom tênis. Uma vez, eu estava dando uma palestra numa multinacional. Falando sobre corrida, eles queriam montar um projeto com um grupo de corrida. E eu comecei a falar todas as necessidades da corrida. E eles abortaram o processo. Me chamaram depois de um tempo para retomar, porque eles viram que eles não tinham estrutura para aquilo. E ia acabar mais machucando os colaboradores do que ajudando.
E aí o presidente da empresa, assim, uma pessoa que tem esclarecimento das coisas, né? Uma pessoa esclarecida, falou assim para mim, ao final da palestra, eu estava ali, né? Ele veio, me chamou, né? E falou assim, eu sou esse cara que você falou aí, que abre o armário, pega o primeiro tênis que encontra, põe no pé e sai correndo. Eu sou esse cara, ele falou. Isso é um erro muito grave, né? Qual é a condição desse tênis? Está gasto, não está gasto? Ele é realmente para corrida, não é para corrida, entendeu? Mas enfim. Então assim, quais são as facilidades da corrida e do pedal? Aonde eu moro, é mais fácil correr, é mais fácil pedalar? Eu vou ter que botar a bicicleta, onde eu moro, eu vou ter que botar a bicicleta no carro, ir até um parque, e lá eu vou pedalar. Isso vai ser sustentável ao longo do tempo? Eu vou ter pique para fazer isso sempre? Eu, por exemplo, não gosto. Eu gosto de sair de casa já pedalando e chegar em casa pedalando. Não gosto de botar a bicicleta no carro, ir até um lugar, para o carro, tira a bicicleta, sai a pedalar, volta, põe a bicicleta no carro, volta. Não gosto. Eu não gosto. Eu, Eduardo, tá? Eu particularmente. Então eu preciso entender tudo isso para tomar uma decisão, né? Ah, Eduardo, é assim, ó. Eu estou vendo pedalar ou de correr porque eu quero melhorar o meu condicionamento físico. Chegamos num ponto extremamente importante. Não pisca agora. Não pisca. Qual é melhor para melhorar o condicionamento físico? Corrida ou pedal? Tem essa conversa, né? Tem essa conversa. Não tem nenhum nem outro. Os dois causam uma melhora do condicionamento físico. Eu vou melhorar a resposta cardiovascular, a resposta do meu coração à atividade física. Vou melhorar a resposta dos meus músculos à atividade física, nos dois casos. Agora, pega uma pessoa que corre e põe essa pessoa para pedalar. Vê a resposta. Pega uma pessoa que pedala e põe essa pessoa para correr. Vê a resposta. Não vai ser boa. Mas os dois melhoram o condicionamento físico, é igual. Não é igual. Não é igual. Eu não vou aprofundar nisso aqui. Nós vamos fazer um outro vídeo mais para frente falando sobre isso. Mas assim, ó, o que eu ganho no pedal eu não transfiro para a corrida. E o que eu ganho na corrida eu não transfiro para o pedal 100%. Transfiro parcialmente. Entende? Então, não dá para falar assim, ó, essa pessoa corre já tem o hábito de correr, então ele vai pedalar e vai ter um bom desempenho. Não vai. Não vai. Isso, nos princípios da ciência, princípio é o começo de tudo, né? Princípios da ciência do treinamento a gente chama de especificidade. A resposta do treinamento ela é específica. Entende? Ou seja, o que eu ganho numa modalidade esportiva eu não consigo transferir para outra 100%. Então, sim, vai melhorar o condicionamento físico da corrida para a corrida, não para o pedal. Sim, vai melhorar o condicionamento no pedal, mas no pedal e não para a corrida. Não é assim, vou começar a pedalar, vou melhorar meu condicionamento físico para qualquer modalidade. Óbvio que eu pego uma pessoa aqui, ó, 100% sedentária, e uma pessoa que pedala, põe os dois para correr, quem vai ter o melhor desempenho? Muito provavelmente o cara que pedala. Mas eu pego uma pessoa que pedala e uma pessoa que corre, os dois com treinos no mesmo nível, põe os dois para correr, quem vai ter melhor desempenho? O cara da corrida. Põe os dois para pedalar, quem vai ter melhor desempenho? O cara que pedala. Por quê? Tem que ficar muito claro isso. A resposta é específica para a modalidade. Ah, não, mas emagrecer é corrida. Emagrecer é corrida. Eu já ouvi isso várias vezes, né? Inclusive tem vídeo aqui falando sobre isso. Emagrecer, a gente não vai aprofundar aqui porque não é o objetivo, mas também tem vídeo falando sobre emagrecimento aqui. Emagrecer é balanço calórico negativo. Quantas calorias eu estou ingerindo, quantas calorias eu estou gastando. Eu tenho que ingerir menos calorias do que eu estou gastando ou gastar mais calorias do que eu estou ingerindo. Parece que é igual, mas não é. Então, não importa se eu estou correndo, se eu estou pedalando, o que importa é ter o déficit calórico. Isso é o que importa. Entendeu? A corrida e o pedal vai me ajudar como? Aumentando o meu gasto calórico. Só. Ponto final.
Qual gasta mais? Não dá para saber, porque vai depender da intensidade, vai depender de quanto tempo, vai depender do condicionamento físico da pessoa que está fazendo. Tem N variáveis, do tamanho dessa pessoa, do quanto de massa muscular que essa pessoa tem, do quanto essa pessoa está acima do peso. Vai depender de várias questões. E, como eu sempre digo, e vou dizer aqui novamente, 80% do resultado vem da alimentação e não da atividade física. Eu gostaria muito de poder falar o contrário, porque a gente vende atividade física aqui. Mas quando uma pessoa vem aqui com o intuito de emagrecer e ela senta aqui no sofá, a primeira coisa que eu falo para ela é a seguinte: 80% do resultado vem da alimentação. Então a gente não vai conseguir fazer um milagre aqui. Você vai ter que conseguir fazer esse milagre lá na sua casa, no seu dia a dia, cuidando da sua alimentação, procurando ter hábitos cada vez mais saudáveis, criando um plano alimentar para você mesmo. Resumindo, diminuindo quantidades e melhorando qualidade. Menos gordura, menos chocolate, menos fritura, menos doce, mais legume, mais verdura, mais frutas. Comendo de forma mais saudável, menos lactose, menos glúten. Então, vou escolher pedal ou corrida para emagrecer. Já entendeu, né? Entendeu. Bom, então a gente falou aqui, do impacto, falamos de investimento, falamos de viagens, falamos de facilidade, falamos de condicionamento físico e falamos de emagrecimento. Já dá para ter uma boa noção, bons parâmetros para poder tomar essa decisão, não é mesmo? Bora então. Aí sim, agora tá sabendo exatamente sobre corrida e sobre pedal. Bacana, né? Bacana demais. Como eu digo, não adianta vir aqui, adquirir todo esse conhecimento e não fazer nada com ele. Tem que colocar em prática, fazer acontecer. Estava decidido em correr e pedalar? Pronto, agora vai. Coloca no papel se for o caso, mas começa. Não adianta vir aqui, fazer joinha, balançar a cabeça, dizer que sim, falar que faz sentido e não fazer nada com isso. Olha só, os profissionais da área da saúde têm muito conhecimento, né? E nem sempre eles estão com o corpo ok. Muitas vezes estão com sobrepeso, comem um monte de produtos, às vezes nem alimento que é totalmente incongruente com a saúde. Então não adianta ter conhecimento, tem que colocar em prática. Não adianta ficar contando no happy hour da empresa, no almoço de família. Tem que fazer acontecer de verdade e agora é a hora de fazer isso. Depois de todas essas informações colocadas aqui. Vamos fazer o seguinte? Faça. Entre em ação. Faça essa promessa comigo aqui agora. Eduardo, mas como que eu faço? Então vamos lá. Primeira questão é saber exatamente o que cada uma das duas modalidades tem para me oferecer. Tem de benefício para mim. Falamos aqui já. Saber as particularidades de cada uma das modalidades. Falamos aqui já também. Os riscos que essa modalidade tem e os riscos que essa outra modalidade tem. Falamos aqui também. Então, eu junto tudo isso para eu poder definir a minha escolha, para eu poder ter uma escolha certeira, para poder ter uma escolha que vai ter muito mais a ver comigo, que vai ter muito mais encaixe comigo. É disso que nós estamos falando. Então, olha só. Depois de tudo isso, eu convido a fazer uma experiência. Qual experiência? Experimentar. Algumas pessoas só estão com dúvida, mas não tem lesão, não tem algo que impeça. Não tem algo que impeça a fazer nenhuma atividade, nem outra atividade. Ah, eu tenho uma lesão no joelho, não é legal eu correr. Ok, não estou falando com essas pessoas. Ah, eu tenho uma dor na lombar e já vi que, apesar de pedalar, se tiver a bicicleta ajustada, dá para pedalar, né? Que a gente chama... A bicicleta é o seguinte, né? Para eu comprar uma bicicleta é igual uma camiseta, é no meu número. E além disso, a pessoa ainda faz um profissional, né? Ele ainda faz alguns ajustes na bicicleta que a gente chama de bike fit. Se está tendo dor lombar, é provável que a bicicleta não esteja ajustada. Mas vamos lá. Tem uma dor no joelho. E aí não é legal correr, não é com essa pessoa que eu estou falando. Eu estou falando com a pessoa que não tem problema algum. Só está na dúvida entre um e outro. E aí eu falei de algumas questões aqui, né? Tirando o impacto, tem a questão do investimento.
Tem a questão das viagens, tem a questão da facilidade, tem a questão do condicionamento físico e do emagrecimento. Agora, tá, vi tudo isso, ainda estou um pouco na dúvida, experimenta! Comece a fazer alguns treininhos de corrida, comece a fazer treininhos, porque treininhos mesmo é bem inicial, né? Comece a fazer alguns treininhos de pedal e vê o que ficou melhor para mim. Por exemplo, meu exemplo, não precisa ser o seu exemplo, né? Quando eu pedalo, eu reorganizo toda a minha mente. Eu volto do pedal num outro estado. É muito importante para mim pedalar. Entende? Ah, Eduardo, então você não gosta de fazer musculação? Gosto. Musculação também me dá um prazer muito grande, mas não é igual ao pedal. O pedal me leva para um nível muito acima. E o ideal é encontrar essa atividade. Então, faz alguns treinos de corrida, faz alguns treinos de pedal e sente o seu corpo. É esse convite que eu estou te fazendo. Experimenta as duas modalidades. Vê se tem alguma questão que... o pedal, eu fiquei com uma dorzinha aqui, vê se tem algum ajuste. A corrida, eu fiquei com alguma dorzinha ali, eu senti alguma coisa que não foi incômodo, né? Procura um profissional para te ajudar, um especialista, que vai fazer aquela avaliação postural que eu falei, que vai poder ver todas essas questões. Também tem isso, né? Também tem isso. Mas faz a experiência. Se não tiver nenhuma restrição, né? Se não tiver nenhuma restrição. E aí, vê como que seu corpo responde. Vê como a sua mente responde. Vê como o seu sistema como um todo responde. E aí toma uma decisão. Fechou? Bacana, né? Poder ver tudo isso e ter na mão a decisão que eu vou tomar em relação à corrida ou o pedal. Agora é fazer acontecer de verdade. E aí você faz o seguinte, porque eu sou curioso pra um caramba. Comenta aqui. Essa questão do impacto eu já sabia, eu não sabia. Essa questão eu achei que não tem nada a ver. Essa questão eu já sabia e aí aprimorei ainda mais meu conhecimento. Comenta aqui para eu saber como é que foi para você. Faz isso e curte. Porque quando você curte, você transborda para outras pessoas. Outras pessoas vão ter acesso a todas as informações. Bacana poder fazer isso, né? E talvez você tenha pensado em alguma pessoa, nossa, fulano tinha que estar aqui porque ele gosta de correr, ele gosta de pedalar, ele tinha que estar aqui ouvindo isso. Então compartilha com essa pessoa agora. Tenho certeza que ela vai ser grata. E se você não está seguindo ainda, começa a seguir agora. Porque se você não seguir, você vai perder conteúdos bacanas como esse aqui. Então começa a seguir já e faça acontecer. Se pode, se não tem nenhuma restrição, experimenta. Se tem alguma restrição, vai atrás de um profissional, de um especialista para entender o que está acontecendo, mas dá o primeiro passo. Bora juntos! Vem comigo, fica a dica. Valeu!